Boa noite, meus amados irmãos, e a paz do Senhor. Estava meditando um pouco na palavra do Senhor e eu gostaria de compartilhar algo com os amados irmãos nessa noite. Amém? Gostaria de ler um texto aqui que se encontra no livro de Romanos. Nós vamos ler do 1 até o verso de número 7. Vamos ler que diz assim, o verso de número 1, capítulo 1 e o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Lemos aqui um texto bastante maravilhoso, onde foi falado pelo autor dessas cartas, que foi o apóstolo Paulo. Sabemos nós que mais de um terço das cartas do Novo Testamento, que são 27 livros, dessas 27, o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem de uma grande importância no reino de Deus, no qual ele era um perseguidor, mas Deus o chamou para uma grande obra, o apóstolo Paulo. Das 27 cartas escritas, ele escreveu 13, no qual nós lemos um texto aqui, onde foi a primeira carta, aqui em ordem cronológica, escrita aqui, porque a primeira carta em data a ser escrita pelo apóstolo Paulo foi a carta de Paulo aos Gálatas. Foi a primeira carta escrita. Em ordem, todas as cartas do apóstolo Paulo foram Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e a carta de Paulo a Filemão. Essas são as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. É revelação de Deus, que é o autor principal, e Paulo foi o escritor dessas cartas. Sabemos nós, irmãos, que a história de Paulo é maravilhosa. Se nós observar, o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, inspirado por Deus, de uma tão grande chamada que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo, no qual sabemos, a Bíblia mesmo diz que ele era cidadão romano, mas também ele era judeu. Ele vinha da descendência da tribo de Benjamim, porém ele nasceu na Roma, era um cidadão romano e que foi
criado na Roma, louvado seja o nome do Senhor, mas ao período de um tempo ele foi levado para Jerusalém e lá ele cresceu, estudou, se formou. Ele entrou ali no Sinédrio, onde ele era fariseu. Ele fazia parte ali do Sinédrio dos irmãos que era fariseu. Todo aquele que era fariseu era aquele que ia conforme as leis mosaicas, que seguia o Torá, que era o Pentateuco. Era o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. E ali o Paulo, ele também fazia parte da mesa da diretoria do fariseísmo, que era dos irmãos que fazia parte dos fariseus, que tinha essa classe. Tinha que era bem conhecida na época de Jesus, que eram os saduceus e os fariseus, que era bem mais falada. Assim também como tinha os escribas. E Paulo ali fazia parte dos fariseus, que seguia ordenamente a lei de Moisés, que cria somente que a salvação tinha que ser por meio da lei, onde Deus tinha revelado a Moisés, e tudo tinha que seguir o padrão das leis. E Paulo ali também fazia parte sobre essa estatística, tinha que andar conforme, onde ele tinha autoridade, ele tinha poder, louvado seja o nome do Senhor, e ele perseguia o povo de Deus. Se nós formos olhar na Bíblia, se nós for olhar o primeiro mártir da Bíblia, que foi Estevão, lá no livro de Atos, capítulo de número 7, se nós for observar lá no final, onde vai mostrar quando Estevão ia ser apedrejado, depois que ele foi apedrejado, alguns pegaram a capa que estava em Estevão e colocaram num jovem chamado Paulo. Quer dizer que Paulo já fazia parte dessa perseguição dos fariseus contra Jesus. Ele já vinha perseguindo o povo de Deus. Então Paulo era aquele que perseguia. E ele tinha autoridade, ele recebeu até cartas dos sumos sacerdotes para perseguir o povo de Deus. Paulo era alguém requisitado. Paulo era um homem poliglota que estudou ali no pé de Gamaliel, que era um sacerdote de Jerusalém, que estudou teologia para saber todas as normas, todas as leis, porque além dos 10 mandamentos, que era a lei mosaica instituída em Israel, em Jerusalém, tinha mais de 630 leis que seguia de padrão para todo o povo judeu, que tinha que seguir a andar ao pé da mão. Louvado seja o nome. E Paulo também estava enquadrado nisso. E ali ele perseguia muito o povo de Deus. Mas sabemos nós que Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus tinha um chamado. E não foi em vão todos esses estudos, essa preparação que Deus deu para Paulo, porque Deus sabia da tamanha importância que seria o seu chamado, a sua vocação, tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ele, porque ele mesmo falava o idioma, além dele falar o grego, que foi escrito o Novo Testamento, que foi escrito no grego koiné. Também o Paulo, ele falava o hebraico e o aramaico, porque ele também estudou, ele entendeu, estudou com Gamaliel, ali o aramaico do povo judeu. Também como tinha estudado o grego, que veio antes da língua romana. Paulo também era especialista nas escrituras, conhecia muito ao pé da letra as leis. Por isso que ele perseguia Jesus e os seus discípulos, porque ele tinha um alto conhecimento nas escrituras. E sabemos nós que
o conhecimento nas Escrituras, ela não nos traz a salvação, mas o conhecimento nos aproxima de Deus. Só que nós sabemos do plano maior que Jesus tinha para ele. Jesus ele veio nos trazer um plano excelente de salvação para a nossa vida. Esse foi o plano de Jesus. Se nós for olhar lá no livro de Oséias, capítulo de número 4 e o verso de número 6, a parte A que diz: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se nós for ler lá em Provérbios, capítulo de número 9 e o verso de número 10, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos nós que Paulo ele tinha um alto padrão de conhecimento. Ele sabia muito bem como decifrar as leis instituídas, as leis de Deus instituídas por Moisés, por Deus, dado a Moisés para dar ao seu povo. Porém, ele ainda não conhecia o plano de salvação através de Jesus Cristo. E esse plano, somente Jesus que pode dar ao homem. Não é o conhecimento somente na Escritura, porque não adianta nós somente conhecer e não praticar. Nós temos que conhecer e temos que praticar, mas também é necessário nós ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, tão grande importância de Deus, a preparação de Deus, porque sabia que grande seria a chamada de Paulo na vida de muitos, que influencia muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar que grande foi a chamada de Paulo. Até por isso ele escreveu mais de um terço. Louvado seja o nome do Novo Testamento. Por exemplo, quase a metade, de 27 livros, ele escreveu 13. Mas porque Deus sabia da chamada que tinha na vida de Paulo. Louvado seja o nome do seu homem, no qual Deus fez grandes coisas, grande transformação. Deus ele mudou totalmente a vida de Paulo, completamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é aquele que escolheu Paulo. Sabemos nós também que Deus, em suas misericórdias, é aquele que tem planos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que resgata aquele que pensa que está perdido, mas Deus resgata, Deus transforma. Deus, ele muda totalmente a vida do homem, mas Deus é aquele que faz coisas novas. Nós podemos até dizer, veja como Deus mudou a vida de Paulo, mudou até o seu nome. Mas se nós for observar na Bíblia, Deus não mudou o nome de Paulo. O nome de Paulo é o nome romano, porque o nome de Saulo, antes era reconhecido com Saulo. Saulo é o nome judeu, é o nome hebraico, que o seu pai, como era descendente de hebreus, tinha vindo da Judéia, da tribo de Benjamim, deu a Saulo o seu nome de Saulo, filho. Aí deu o nome de Saulo. Como ele foi transferido lá, nascido em Roma, o seu pai também lhe deu o nome romano, que quer dizer Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo quer dizer majestoso, brilhoso. Aí Paulo tinha esse tanto nome como Saulo, que é o nome hebreu, judeu, como Paulo, como é o nome romano. A Bíblia mesmo diz isso. Se nós for olhar lá em Atos 13:9, a Bíblia nos relata isso. 13, vamos ver o que diz, olha. Atos dos Apóstolos 13:9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, veja, aqui o evangelista Lucas, escrevendo aqui nas suas cartas, ele falando, todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Quer dizer que Deus ali, em momento nenhum, tinha mudado o nome de Paulo. Ele tanto se chamava Saulo e também como se chamava Paulo.
Mas com o decorrer da sua transformação, lá no Atos capítulo de número 9, que ele encontra o novo reconcílio com Jesus, ele, como era muito influente na Roma, era um homem reconhecido de autoridade, ele sabia que ele decidiu ser chamado de Paulo, porque sabia que o nome dele influenciava muito. Ele decidiu então ser chamado de Paulo, continuar sendo chamado de Paulo. Por aí, o restante das cartas sempre apareceu o nome Paulo, mas tanto Saulo como Paulo é o mesmo nome dado pelos seus pais. Tanto um nome é hebreu e o outro é romano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também eu estava observando, irmão, a importância de nós meditar na palavra de Deus. Hoje, até chegar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho genuíno, hoje nós temos essa oportunidade de pegar a palavra do Senhor, meditar e viver nela, foi pago um alto preço. Louvado seja por muitos e muitos irmãos que deram suas vidas pela palavra do Senhor. E um dos principais intuitos de Deus foi escrever a sua palavra para que essa palavra possa encontrar vida, para que essa palavra possa encontrar alguém que necessite. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observarmos essas cartas de Paulo de tamanha importância, de tamanha grau de importância na vida do ser humano. Se nós observar a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta que mais deixou marcas para homens encontrar Jesus Cristo e deixar grandes marcas aqui na terra de suas obras. Louvado seja um dos grandes escritores, filósofos, homens que mudaram suas vidas. Eles mudaram a sua vida, o seu modo de pensar, modo de acreditar e forma de salvação através das cartas de Paulo aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aqui escreveu, deu essas palavras para Paulo escrever, porque Deus sabia do tamanha importância que seria escrever essas cartas. Louvado seja o nome. Nós podemos mencionar nomes de diversos homens que foram importantes, louvado seja o nome, no meio cristão, até chegar percussor do Evangelho, que leram suas cartas e mudaram suas vidas, seus pensamentos. Se o irmão for pesquisar a biografia de vários irmãos que fizeram diferença no meio cristão, na área protestante, que na biografia vai falar que eles começaram a mudar a forma de pensar depois que leram a carta de Paulo aos Romanos. Porque essa carta de Paulo aos Romanos, irmão, ela fala uma das maiores, as melhores doutrinas de salvação para todo mundo, onde muda o pensamento de muitos irmãos que tinham pensamentos diferentes, mas depois que lê, medita na carta de Paulo aos Romanos, começa a mudar a forma de pensar. Porque a carta de Paulo aos Romanos, ela traz um exegese, uma palavra, um estudo muito grande que nos muda a nossa forma de agir. Porque aqui, se nós observar nas cartas de Paulo aos Romanos, aqui nós vamos aprender sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a santificação, sobre justificação, sobre a glorificação e sobre a salvação eterna em Cristo Jesus. É doutrinas que são bases para que nós possamos herdar o céu. Sabemos que nós temos doutrinas que nos levam até Jesus. E Paulo foi bem enfático a escrever as cartas aos Romanos, falando sobre doutrinas principais dos servos do Senhor. E ele foi bem enfático que muitos homens que leram as cartas de Paulo
aos romanos, mudaram a sua vida. Se nós for observar a biografia dos irmãos, for olhar lá algo bem conhecido, que é muito conhecido no meio católico, chamado Santo Agostinho, ele mesmo na sua biografia diz que mudou a sua forma de pensar depois que leu Romanos 13:13. E diz que mudou a sua teoria totalmente de pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que ali no século, basicamente no século de número de 3 a 4, que a biografia de Agostinho fala que ele nasceu em 354, ali na era cristã, depois de Cristo, e veio a morrer no ano 430, onde ele foi também um grande percursor, onde veio a surgir ali a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a atual Igreja Católica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos nós que o nome católico quer dizer universal. A Igreja Católica quer dizer uma universal, nome católico, onde Agostinho ele mudou a sua forma de pensar depois que leu as suas cartas de Paulo a Romanos. Ele começou a interpretar a palavra de Deus de uma forma totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali começou a ver que realmente a salvação ela influencia muito na vida do homem através de Jesus. Através de Jesus é que nós encontramos a salvação, mudamos a nossa forma de agir. Sabemos que o primórdio da igreja de Cristo, quando Cristo veio ao mundo, se entregou e ressuscitou, ali começou em Atos, começando ali surgir a igreja cristã, a igreja verdadeira, a igreja primitiva. Deus deixou uma base estruturada na palavra. Deus ali tinha deixado os apóstolos que pregavam a palavra genuína, a palavra verdadeira. Mas sabemos que ao decorrer ali dos séculos já de número 2 até o século de número 3, quando veio ali o governador Constantino, começou ali a mudar, ou até mesmo a querer incluir o clero, o meio romano, com a área da religião. Ali onde começou a surgir a Igreja Católica. Louvado seja o nome do Senhor. Onde fizeram um acordo entre as normas do governo romano para não perder, não ter a divisão. Sabemos que tinha a importância da religião estar no meio do povo para unir o povo. E ali começaram a mudar os preceitos que foram lá desde Atos, no princípio dos apóstolos. E ali com o governador Constantino começou a surgir aquela degradação da verdadeira igreja de Cristo, da verdadeira igreja genuína, a igreja da palavra do Senhor Jesus Cristo, onde veio a mudar as bases, veio criando as normas, veio criando indulgência, veio criando o poder do Estado, onde veio surgindo agora os papas e diversas coisas que estavam fora os padrões de Deus. Mas ao decorrer do tempo, como os irmãos sabem, onde mais ou menos em 1517 surgiu na história também um homem bem conhecido da igreja, chamado Martim Lutero, homem que era alemão, um monge, que também se tornou padre, e ali estudava muito na igreja católica. Só que ele mesmo dizendo na sua biografia, depois que ele começou a ler o Novo Testamento, especificamente a carta de Paulo aos Romanos, ele começou a